Bom dia, muito bom dia. Hoje, 27 de agosto de 2025, iniciando mais um Evangelho no Lar, com muita gratidão por essa oportunidade que a espiritualidade nos dá de levar adiante as mensagens, tirando dúvidas e aprendendo também com cada passagem que é tirada desse Evangelho, com os esclarecimentos que a própria espiritualidade nos traz. Sabemos nós que não precisamos ficar dependente da espiritualidade, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas eles são o suporte, né? São os pilares para que nós possamos passar dia a dia trabalhando sempre na seara do bem. Passar dia a dia seguindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que veio trazendo para nós essa máxima do Evangelho, nos deixando com clareza. Sabemos que hoje tudo isso já está defasado, né? Foi escrito há 500 anos atrás, que até a mediunidade dos nossos irmãos são diferentes hoje, né? Mas sempre temos uma base, e essa é a base, né? Para seguir um caminho espiritual, independente de você ser espírita, budista, evangélico, cada um crê, né? E segue os ensinamentos que lhe é mais propícios, né? Que lhe conforta, independente da religião. Mas o Evangelho é o Evangelho, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, é esse livro que eu abro, ele nos esclarece muitas dúvidas, né? E as pessoas às vezes me pedem, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Entender, né? Então, o que Kardec deixou para nós há 500 anos atrás é uma base, é os pilares do Espiritismo, né? Mas isso, independente de ser os pilares do Espiritismo, ele pode ser os pilares para quem quiser entender um pouco mais a fundo de como funciona o processo reencarnatório, o processo de evolução, né? E tá aí à nossa disposição. Sabemos que quando o nosso Mestre Jesus passou por aqui, ele não veio para separar ninguém, ele veio para unir. Então, que tenhamos consciência disso, que independente da sua religião, da sua crença, Deus é um só, né? Dependendo do nome como é dado a esse ser, essa luz, essa fonte criadora, ele é um só. Ele não tem gênero, ele é pai e ele é mãe, né? É o masculino e o feminino. E o que o nosso Mestre Jesus veio nos deixar? Nos dando uma base, um ensinamento, um direcionamento para que nós pudéssemos evoluir, sair da caixa, né? Como nos disse. E ele veio trazendo tudo isso sempre com muito amor. Teve os momentos de revolta, teve, porque todo ser humano aqui encarnado passa por isso também, né? São as tentações que a nossa carne passa. Então, mas ele veio nos deixar esse ensinamento, ética, moralidade, ser sempre verdadeiro. E eu sempre peço que pela minha boca só saia a verdade, para que eu possa trazer a verdade para quem ouvir esse áudio, ouvir esse vídeo, para quem estar a par de entender o que é a espiritualidade. Que eu seja sempre esse canal para que a verdade venha. Tem muitos canais trazendo mensagens, né? Então, saibamos filtrar um pouco
e entender que quando nós sentimos pelas mensagens um alívio, sentimos paz, são mensagens sinceras, mas tem mensagens que nos deixam meio conflitantes, né? Então, fique sempre em conexão com o teu anjo da guarda, com o teu guia espiritual, com quem você confia e peça se aquilo está lhe fazendo bem, se aquilo que está chegando até você é verdadeiro. Essa é a mensagem de hoje que eu tenho para passar. Nós todos temos um anjo da guarda, um guia espiritual, um mentor espiritual, um orixá. Então, estamos sempre amparados. Então, peçam essa conexão, entre em conexão, faça uma respiração profunda. Chamem essa presença junto a vós e sintam se aquilo que vocês estão ouvindo é sincero, se é verdadeiro, se é de uma boa fonte. Então, vamos iniciar o nosso evangelho hoje, emanando muito a luz, muito amor para todas as almas que sofrem, a todas as almas sofredoras, tanto no plano espiritual quanto aqui no plano terrestre, a todos os irmãos que se encontram nos vales, emanar muita luz para os nossos irmãos suicidas, para que eles se libertem desses pesadelos, que consigam compreender que eles não estão sós, que consigam compreender que eles podem pedir ajuda, que eles estão sempre acompanhados pela espiritualidade. Mas a tristeza deles é tanta que eles acabam afastando os seus protetores. Vamos pedir bênçãos para todas as mães que sofrem pelos seus filhos, pelos pais que sofrem pelos filhos, pelo abandono, aqueles filhos que estão nas ruas, se viciando, nos bares. Então rezemos também por todos esses pais que sofrem ao ver esses jovens se desvirtuando do caminho correto, se entregando para as facilidades da vida, sem lutar, sem ter fé. Que sempre chegue uma mão amiga, para tirá-los desses lugares. Rezemos pelos doentes, pelos cuidadores. Rezemos por toda essa humanidade, a toda a criação divina do nosso Deus Pai e Mãe. Abençoando sempre esses médicos, enfermeiras, toda a equipe que trabalha nos hospitais, desde o pessoal da limpeza até os médicos, até os diretores, pessoal que trabalha nos processos internos. Porque estar num hospital é complicado. Então abençoamos essas pessoas que têm muita paciência para tratar com os doentes, né? E cada vez chegue pessoas boas nesse caminho, pessoas iluminadas, que sejam um amparo para quem está ali, doente ou cuidando alguém doente. Que a luz divina do nosso Mestre Jesus esteja presente em cada lar que nesse instante ouve esse Evangelho, irradiando sua luz amarelo-dourada, clareando nossas mentes, clareando esta conexão, clareando a conexão de quem ouve. Aqueles que ouvem no seu ambiente de trabalho, que essa energia se expanda. Aqueles que moram nos apartamentos, nos edifícios,
que essa energia suba e desça, ampliando nas laterais também, a quilômetros de distância. Porque quando se faz um evangelho no lar, se torna um ponto de luz naquele local, onde os seres que precisam ouvir essa mensagem são trazidos pela espiritualidade. Então, que sejamos sempre esse canal para levar a luz, o amor a quem precisa. Você pode fazer o evangelho sozinha, se os seus familiares não lhes acompanham. Tenha sempre um copo de água, uma jarra de água ao seu lado. Porque se você for fazer sozinha, você não vai estar sozinha. Você está sempre ancorada. Então tenha fé e dê o primeiro passo. Sempre no mesmo dia e no mesmo horário, para que a espiritualidade esteja presente junto a vós, junto ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho. Pedimos que o manto de Mãe Maria Santíssima nos envolva nesse instante. Que a espada de Arcanjo Miguel seja colocado no centro de cada lar, de cada escritório, de cada empresa, irradiando a sua luz como um farol, a nos guiar sempre ao caminho correto, nos guiar sempre a esse caminho da luz. Porque muitas são as tentações que nos acobertam, mas que sejamos conscientes de trilharmos sempre o caminho correto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu, meu Deus, pertence o reino, o poder e a glória para todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, Maria e José. Eu abro então o Evangelho segundo o Espiritismo. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Mesmo entre os que nenhuma religião têm, porém essa caridade austera que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida,
mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Palavras de um espírito protetor. Temos que ter fé, sim, e a fé é o que nos leva sempre adiante. Confiar é ter fé. Confiar que nós teremos um mundo melhor. Confiar que seremos seres cada vez mais evoluídos. Confiar que consigamos passar por esse ego, por essa vaidade, pelo orgulho. Nem todos conseguem entender isso. Mas tenhamos consciência. Nós erramos durante o dia porque estamos aqui, né, em carne e osso. E mas procuramos entender esse passo. Já fizemos coisas erradas, mais erradas? Já fizemos sim, porque isso é um processo de evolução. Se nós não tivéssemos feito nada errado, nós não estaríamos aqui evoluindo e procurando essa evolução. Entender o que é o processo evolutivo, por que que estamos aqui. E nós não estamos aqui só por nós, porque quando acende uma luz dentro de nós, o todo se beneficia. Nós somos um coletivo, nós não somos individual. Enquanto estamos aqui, nós estamos vivendo esse processo evolutivo. E temos que olhar para os nossos irmãos, sim, com caridade, com amor, procurar auxiliar quando nos pode e quando não podemos, façamos uma oração, né? Mas cada um está no seu processo evolutivo. Nós não podemos pegar as pessoas no colo e dizer, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque você está errado. Não. Cada um evolui no seu tempo. E essa caridade nós temos que ter com os criminosos também. Porque eles também são nossos irmãos. Independente dos seus erros, são nossos irmãos. Só não tiveram ainda a consciência de entender o que é um processo evolutivo, o que é se conectar com Deus. Muitas vezes, para manter os seus vícios, por causa do seu ego também, que gostam de viver mais na luxúria, né? Eles acabam errando. Mas será que em outras vidas também nós não cometemos certos erros e hoje estamos aqui justamente para fazer o contrário e auxiliar quem está nesse processo? Então nós temos que sempre pensar o que eu já fiz em outras vidas e nessa vida, para julgar o meu irmão e julgar a minha irmã. Não cabe a mim fazer isso. Cabe a mim olhar para mim. Que eu preciso mudar quando aparece um pensamento desses? Por que eu estou nesse desequilíbrio e tentando mudar os outros? O que eu preciso entender em mim que precisa mudar? Essa é a nossa fé, que nós passamos por aqui com um bom motivo, com uma missão de alma. E se você não entender qual que é a tua missão, não tem problema. Só continue no caminho do bem. Continue olhando para os outros com amor. Mesmo que te julguem, que te critiquem, que acham que você faz o que está fazendo é errado, não se preocupe. Se para você está certo, continue. Porque nem Jesus, quando passou por aqui, agradou todo mundo. E quando a gente é luz no caminho de pessoas que têm mais escuridão do que a luz, nós somos sempre errados para eles. E não tem problema, tá tudo certo. Porque nós somos julgados por certas atitudes que eles acabam não fazendo e a gente faz. E tá tudo certo. Dê sempre o primeiro passo. Não se preocupe com o comentário dos outros, com o julgamento dos outros. Se aquilo que você está fazendo você acha que está correto, continue. Continue.
E sempre peça clareza à espiritualidade, lucidez, serenidade, compreensão, sabedoria para lidar com aquilo tudo. Não carregue fardo que não é teu. Não carregue fardo que não é teu. Você é responsável por você. Nem pelos seus filhos você não vai conseguir mudá-los se você não dá o bom exemplo. Então seja o exemplo sempre, até para aquelas pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Quando eles veem que dá certo, eles dizem, opa, isso aí tá dando certo, então acho que eu vou querer para mim também. A nossa bagagem é nossa. Não podemos dividi-las com ninguém. Por mais que acho que você teria que fazer outras coisas mais, você tem que entender qual que é a tua bagagem. Quando melhor está fazendo para aliviar a tua bagagem. Aí depois você consegue ajudar na bagagem dos outros, para que eles consigam encontrar seu caminho e trilhar o caminho correto. Então vamos agradecer a espiritualidade, agradecer ao nosso Mestre Jesus por ter nos deixado tantos ensinamentos, por ter nos auxiliado nesse nosso processo evolutivo. E ele, com tantas pessoas criticando, falando mal, perseguindo, ele perseverou no caminho do bem. Esse é o maior exemplo que nós temos. Então, que nós também possamos sempre persistir neste caminho, porque a mudança do nosso planeta Terra depende de nós, da nossa evolução. Então, imagine como você quer um planeta, como você quer viver ainda neste planeta, como você quer deixar esse planeta para as próximas gerações que virão. Então, agradecemos por essa palavra de hoje, agradecemos a nosso Deus, Pai e Mãe, por essa oportunidade, a todos os anjos, guias, mentores, orixás, a toda essa espiritualidade que nos acompanha e nos assiste nesse instante. Que essa palavra chegue na hora certa, independente do dia, hora e ano, para quem precisa ouvir, com toda a gratidão do meu coração. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu te ofereço em toda voz, em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim só vossa, ó incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos como coisa e propriedade vossa. Amém. Confio em Deus com todas as minhas forças, por isso que eu peço a Deus que ilumine os nossos caminhos. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que, ao saírem daqui, que eles sintam toda essa energia, todo esse amor e possam sempre trilhar o caminho do bem. Que assim seja, Senhor meu Pai, que assim sejas. Ayam, Namastê, Arro, Arroa, Mitakuyo e assim por todas as nossas relações. Saravá, Shalom, Amém, gratidão. Fique na paz, fique na luz do nosso Mestre Jesus e até quarta-feira que vem, porque é assim que o Pai quer e aqui eu estarei. Eu honro e vejo cada um de vós. Gratidão.